Graça e paz, irmãos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, vamos dar continuidade às nossas mensagens do livro de Isaías. Nós já chegamos em Isaías 28 e eu quero falar hoje do versículo 14 até o versículo 29. No último estudo nós falamos do versículo 1 até o versículo 13 e hoje eu quero falar do 14 ao 29. E esse é o tema da mensagem, a pedra angular. Então vou projetar o texto aqui, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse a sua Bíblia aberta e acompanhasse aí na sua Bíblia o estudo. Diz assim: Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada, no devido lugar ou a espelta na margem, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda do carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Queridos, no estudo anterior, do versículo 1 até o versículo 3, nós verificamos o profeta citando o reino do norte. E ele cita o reino do norte como exemplo para que o reino do sul não siga os mesmos caminhos que o reino do norte tinha seguido. Quando o profeta faz essa mensagem, essa profecia para o reino do norte, aquele reino já tinha sido destruído, ele já tinha sido capturado pelos assírios. Então o profeta fala para o reino do sul: olha o que aconteceu com o reino do norte, não siga os mesmos caminhos. E a partir do versículo 14, ele começa a falar do reino do sul. E para que o reino do sul verificasse tudo o que aconteceu e não tivesse a mesma postura que o reino do norte. Aí eu falo, quando eu falo em postura do reino do norte, o que eu estou falando? Eu estou falando sobre o que eles criam, no que eles estavam fundamentando a sua crença, a tua segurança, o teu vigor. Eles estavam crendo nas suas artimanhas, nos seus ídolos,
na sua força militar, no seu poderio, nos seus acordos com outras nações. O Reino do Norte estava se fundamentando nesse tipo de coisa. Estavam não confiando no Senhor. Só que quando nós olhamos para o Reino do Sul, nós percebemos que eles estavam fazendo a mesma coisa. E é interessante, não sei se você tem essa impressão, eu sempre tive essa impressão, que é uma percepção enganosa, de que o Reino do Sul, por ter ali o templo, por ter Jerusalém, é sempre achar que o Reino do Sul é bem mais espiritual que o Reino do Norte. Só que eu engano, eles eram piores do que o Reino do Norte. Tem uma passagem em Jeremias que fala justamente isso, que o Reino do Sul, ele era pior do que o Reino do Norte. Ele abandonava, ele rejeitava mais o Senhor do que o Reino do Norte. Então, era tudo a mesma coisa. Porque este povo, ele preferiu crer em outros deuses, ele preferiu acreditar nas suas seguranças, e ele preferiu buscar a segurança nas suas artimanhas, nas suas negociações com outras nações, e desprezar o que o Senhor vem falando com eles, e desprezar tudo aquilo que Deus tinha feito com eles e por eles desde a saída da terra do Egito e antes disso. Então o povo tinha simplesmente abandonado a Deus, olhado para o seu umbigo e começado a crer, já há muito tempo, achando que a sua força, o que eles faziam, eram suficiente para livrar eles dos braços do Senhor ou da ira do Senhor. Então, eu quero expor aqui, começando no 14, que diz assim: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Presta atenção como que o profeta começa. Ouve, preste atenção. Tem uma outra tradução que diz assim: incline os seus ouvidos à palavra do Senhor. Ouve, povo de Deus, o que o Senhor está falando com vocês. Preste atenção, aqui a gente usa por misericórdia, ouçam, parem, incline os seus ouvidos ao que o Senhor está falando para vocês que são homens escarnecedores, homens zombadores, que dominais este povo que está em Jerusalém, ou seja, líderes, profetas, reis, homens que estavam na liderança da nação de Jerusalém. Eles ignoravam totalmente a palavra do Senhor. Eles não estavam observando o que o Senhor estava falando através do profeta. Talvez alguém esteja perguntando assim: tá, mas e por que você está falando até o versículo 13 que você disse que era o reino do norte e a partir do 14 está falando que é o reino do sul? Por quê? Porque se você lê o versículo 1 do capítulo 28, ele fala nominalmente de Efraim. Efraim era a maior tribo do norte, então ele está falando do reino do norte. Aqui no versículo 14, ele está dizendo claramente Jerusalém. Então Jerusalém era a capital do reino do sul. Então a partir do versículo 14, o profeta direciona a sua profecia para o reino do sul, para Jerusalém. Só essa notinha de rodapé para que nós fiquemos na mesma página. Então, irmãos, percebam que ele direciona a sua profecia para líderes de Jerusalém, para as pessoas, os profetas, aqueles príncipes, o rei que comandavam a nação de Judá. E ele chama essas pessoas de escarnecedores ou de zombadores, como diz alguma tradução. O que é um zombador? É um indivíduo que age com ironia, é um indivíduo que age com deboche, com sarcasmo. Se você voltar um pouquinho, você vai ver no início do capítulo 28 que os reis do Reino do Norte diziam assim para o profeta: você está falando conosco como se nós fôssemos crianças desmamadas? Nós somos os reis da nação, nós sabemos sobre a lei, nós sabemos de tudo. E aí diz assim: não, eu tenho que falar com vocês sim, regra sobre regra, lei sobre lei, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, um pouco ali, um pouco aqui. Ou seja, preciso explicar para vocês, item por item, palavra por palavra, porque vocês estão
com seus ouvidos tapados, com as suas mentes cauterizadas, e vocês não estão ouvindo o que o Senhor está falando, e a destruição virá sobre vocês. Ele diz assim, não, nós não somos crianças. Ele está falando aqui justamente sobre isso, ou seja, zombadores que desprezavam a palavra do Senhor. Então, quem eram esses profetas? Eram homens que instruíam a nação de Israel e que eram ímpios e que duvidavam e não acreditavam naquilo que o Senhor tinha para fazer. E qual era o argumento deles? Qual era o argumento deles? Em que eles estavam fundamentados para garantir a segurança deles? O argumento deles está no versículo 15, que diz assim, essa é a acusação do profeta, porque eles diziam o seguinte, porque vocês dizem assim, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nós temos escondidos. Este é o fundamento. Esta era a segurança daqueles líderes. A mentira, a falsidade, o acordo com a morte e o acordo com o além. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, num primeiro momento, parece que os caras fizeram um acordo com Satanás, né? Assim, fizeram um acordo com o capeta, porque aí é o seguinte, não vai... Estão mentindo para todo mundo, fizeram um acordo com o inferno, fizeram um acordo com Satanás. Na verdade, não é assim. A primeira vez que eu li isso daqui, eu falei, Senhor da glória. Na verdade, não é bem isso. O que é esse acordo com a morte, com o além? São acordos que eles fizeram com nações, para os proteger. Possivelmente, esse acordo era um acordo que eles fizeram com a Síria, só que para que eles ficassem seguros contra a investida de outras nações, Babilônia, Egito, Síria e outras nações que vinham sobre eles. Então esse acordo que eles fizeram aqui é para que eles fossem protegidos contra outras invasões. Só que esses acordos, eles eram acordos mentirosos, eles não garantiam um acordo, eram acordos falsos. Sabe aqueles acordos de contrato de gaveta que você faz, mas ninguém cumpre? Eles não cumpriam o acordo. Por isso que eles disseram que o acordo era baseado em mentira e em falsidade. E essa é a acusação do profeta com ele. Vocês fazem os acordos com as nações e vocês fazem acordos baseados em mentiras, baseado em falsidade. Este é o fundamento. E eu quero, irmão, que você guarde esta palavra: fundamento, alicerce. O alicerce deles, o fundamento deles era a mentira, era a falsidade. E eles pensavam que essa falsidade, esta barganha, trariam para eles segurança. Mas o Senhor fala da verdadeira segurança. E na verdadeira segurança que o Senhor vai falar aqui no versículo 16 e 17, é nesta segurança, neste fundamento, que eles deveriam manter a sua nação. Olha aí o 16 e 17. Contrário ao que o profeta diz assim, vocês dizem assim. Agora o profeta diz assim, assim diz o Senhor. Veja o contraste. Vocês dizem assim. Nós temos a mentira e a falsidade por alicerce, por fundamento. Aí no 16 o profeta diz assim, mas assim diz o Senhor. Olha a balança aqui das duas palavras. Eis que eu, o Senhor, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Outra tradução diz assim, aquele que crer não é confundido. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira. Veja bem, a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Ou seja, o Senhor
contrariamente ao que eles estavam falando, o Senhor se pronuncia através do profeta e estabelece o prumo. Estabelece o quê? O fundamento, o verdadeiro fundamento. Irmãos, eu tenho certeza que a hora que eu comecei a ler esse versículo aqui, que ele fala da pedra preciosa, da pedra que não tem defeito, da rocha, eu tenho certeza que no seu coração você já foi para o Novo Testamento. Você já associou isso aqui a Cristo, certo? Nós vamos ver alguns versículos aqui que toda vez que fala dessa pedra preciosa, pedra angular no Novo Testamento, deste fundamento, a palavra está falando de Cristo. De Cristo, não é uma pedra física, mas é Cristo, a pedra angular. E eu quero já citar aqui 3 textos, tem vários, tem Marcos, tem Lucas, mas eu quero citar aqui Atos 4, 11 a 12, que diz assim: Ele, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós. Quando ele cita essa passagem, ele fala de Isaías 28. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedra, ele é a pedra. Ele está falando de quem? De Cristo. Efésios 2. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Novamente, ele está falando da pedra com relação a Cristo. E o último texto, 1 de Pedro 2, de 6 a 8, que diz assim: Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra, parece que Pedro está copiando Isaías, coloca em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, eu trouxe esses 3 versículos, tem mais, mas esses 3 versículos falam claramente da pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra de Isaías 28, 16, é Cristo. Quando o Senhor diz que ele assentou essa pedra em Sião, ele está falando da vinda do Messias. Lembra de Isaías 9,6? O que diz Isaías 9,6? Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A pedra. Então, irmãos, eu vou adiantar aqui por uma frase que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, que é o seguinte: mas o Novo Testamento é graça, o Velho Testamento é lei. Já ouviu alguém falar essas coisas? Olha a graça aqui. Você quer a maior manifestação da maravilhosa graça do Senhor, falando no Antigo Testamento sobre a graça que viria, sobre o Messias que viria? Então, se você pensou, alguém já ouviu falar sobre isso, eu quero falar para você que nunca foi pela lei. Nunca foi pela lei. Sempre foi pela graça. Se foi fé, foi graça. Se foi graça, foi o Senhor que deu. Então, sempre foi pela graça, nunca foi pela lei. Então, isso aqui é a manifestação da maravilhosa graça de Deus no Antigo Testamento. E eu quero deixar essa frase aqui para você, irmãos, como uma aplicação. Deus declara a verdadeira base da segurança da igreja. Qual é a verdadeira base da segurança da igreja? A pessoa e obra do Redentor messiânico. A base, o fundamento da verdadeira igreja é Cristo. É Cristo. Não é o pastor, não é a placa, é
Cristo, é o Redentor messiânico. É aquele prometido no passado, manifestado nos últimos dias para que nós crescêssemos nele. A base da igreja é Cristo, o Redentor messiânico. Mais uns detalhes sobre essa pedra. A pedra já aprovada, ou algumas traduções dizem assim, uma pedra de toque. O que significa isso? Significa que é uma pedra sem defeito, sem mancha, uma pedra pronta. Vocês lembram quais eram as qualificações para aquele cordeiro ser imolado lá no Velho Testamento, na Páscoa? Alguém lembra as definições do cordeiro? Deve ser cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha. Consegue fazer algumas associações a essa pedra lisa, essa pedra de toque, ao cordeiro sem mancha, perfeito, tal? Cristo, os dois apontam para onde? Para o Cordeiro verdadeiro, para o Cristo imolado na cruz do Calvário. Outra coisa, Cristo, ele enfrentou todas as sutis e astuciosas, tentações que Satanás podia colocar em seu caminho. Outra questão dessa pedra, além de ser uma pedra de toque, a palavra fala em algumas passagens do Novo Testamento de pedra preciosa. O que significa isso? Vale mais do que tudo. Lembra de alguma passagem da Bíblia, como que você foi comprada? Foi baratinho? Nós fomos comprados baratinho? Foi promoção? Promoção de alma? Não. A Bíblia diz que por preço fomos comprados. Por valioso preço fomos comprados. Por precioso preço fomos comprados. Qual é o preço que você foi comprado? O sangue do Cristo na cruz do Calvário. O sangue derramado na cruz do Calvário. Esta é a pedra preciosa. Lá de Isaías 28:16, do Messias que viria. Aí você pode perguntar para mim, Flávio, mas qual é a diferença? Nenhuma. Eles creriam ou criam que a pedra viria. Nós cremos que a pedra veio. Eles creriam que o Messias viria. Nós cremos que o Messias veio. O Messias é o mesmo. Nós só estamos, é uma questão de tempo. Eles estavam antes, nós estamos depois. Mas é a mesma fé, a mesma esperança que o Senhor. Porque, irmãos, só Ele, Cristo, é a diferença, ou só Ele, Cristo, faz a diferença entre o céu eterno e o inferno eterno. Presta atenção nisso. Só Ele, Cristo, é a diferença entre o céu eterno e o inferno eterno para o pecador. Ele é a diferença. Fora dele, não. Vocês lembram que nós acabamos de ler aqui em Atos 4, 11 e 12? O que diz o versículo 12? Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. De quem que Atos está falando? De quem que nós estamos lendo? Se você ver o versículo 11, você vai ver que é da pedra preciosa, de Cristo Jesus. Então eu vou repetir essa frase. Só Ele, Cristo, faz a diferença entre o céu eterno e o inferno eterno para o pecador. Esta pedra, irmãos, eu estou insistindo aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês? Preste atenção nessa palavra, fundamento. Esta pedra, Cristo, é o fundamento da igreja, é o alicerce da igreja, é o centro da igreja. A igreja permanece porque o seu fundador vive e vive para todos sempre. A igreja verdadeira do Senhor, ela está em pé, ela é sustentada pelo seu dono, porque o seu dono vive e vive para todos sempre. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz no 17: farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Ou seja, quando vier o inimigo,
esse acordo que vocês fizeram não vai servir de nada mais. E como o profeta, ele mencionou recentemente um edifício, um fundamento, agora por uma metáfora diferente, ele mostra que não há razão para temer que Deus não termine o que por muito tempo ele começou, que é o trabalho da construção, que foi o Senhor que fez. Mas, ao mesmo tempo, indiretamente, ele reprova o orgulho e a insolência daqueles que desejavam ser considerados pilares da igreja em Jerusalém. Ou seja, os pilares. Lembra quando, em Atos capítulo 15, quando Paulo diz assim que subiu a Jerusalém e ali tinha 3 pessoas que ele diz que eram colunas da igreja, que era Pedro, Tiago e João, se eu não estiver equivocado. Atos 15, quando as colunas da igreja, seu fundamento ali, a base da igreja, esses homens aqui eram os pilares da igreja. Só que eram os pilares da igreja crendo em ídolos, mentindo falsamente e achando que Deus não ia se manifestar a respeito de tudo isso. 28, 19 e 20, o Senhor desfaz toda essa bobagem que eles estavam falando. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. Porque passará manhã após manhã e todos os dias e todas as noites. E será puro terror o só ouvir tal notícia. Ou seja, só ouvir que o inimigo estava vindo já ia causar para eles muita dor, muito temor. Eles imaginavam que haviam feito este acordo. E o que consistia mais profundamente este acordo? Eles estavam prometendo a si mesmos que todas as transgressões que eles estavam fazendo ou cometendo passariam impunes. Todas as nossas mentiras, todas as nossas falsidades, todos esses acordos fraudulentos, isso daí vai passar impune. Vai passar, não vai acontecer nada com Deus. Aí que eles se enganam. E eu vejo o seguinte, irmãos, que às vezes nós cometemos a mesma situação. Não, Deus é amor. Deus é amor. Não vai acontecer nada, não. Vai acontecer nada, não. Deus é amor. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. E Ele castiga todo o pecado. Então, Deus é amor, mas Deus é justo. E qual é o fundamento para isso? Qual é o fundamento para isso? Zombarias, risos escarnecedores e tudo mais. Eles pensavam que com isso pudesse escapar dos braços de Deus. Deus, vou ler aqui, Deus deixa claro que quando tivessem plena consciência de que devem prestar contas a Ele, serão atingidos por medo e pavor, quer queiram, quer não. Irmãos, o homem aqui, trazendo o Apocalipse 1, 17 e 18, o homem ele não tem autoridade e nem autonomia para fazer acordo com nada. Nem com a morte, nem com o inferno, com nada. Por quê? Isaías 1, 17 e 18 é uma passagem interessante quando João diz assim: quando ouvi Cristo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Talvez você já tenha ouvido em certas pregações, se não ouviu, glória a Deus, mas se ouviu, vou dizer para você também que é bobagem, que Jesus, a chave do inferno, estava na mão de Satanás, e Jesus foi lá e tomou a chave do inferno da mão de Satanás. Alguém já ouviu isso daí? Eu já até preguei sobre isso, irmãos, misericórdia. Porque você vai ouvindo aquilo e você não vai ler. Jesus foi lá e me dá a chave do inferno, depois que ele ressuscitou, me dá a chave do inferno que é minha. Jesus nunca tomou a chave do inferno de Satanás. Ele tem, é dele. É dele a chave da morte e do inferno. Por isso eu e você não temos como fazer um acordo com ninguém ou com nada.
Quem determina o que nós vamos passar, se vamos passar por tribulação ou não, é o que tem a chave da morte e do inferno. E se passarmos também por tribulações, é para glorificar o nome dele. Porque as tribulações nos levam próximo a ele, mais e mais. Todos aqui que estão participando do estudo na casa, nós estamos estudando o livro O Segredo do Contentamento. Estava falando com o pastor Danilo essa semana. É muito mais fácil você falar do que passar. Danilo passou por uma cirurgia, esse dia estava no hospital, contente. A gente passa por cada situação, contentamento. Senhor, tem certeza? Tenho. Contentamento diante das tribulações. É fácil, irmãos? Não, não é fácil. É muito mais fácil a teoria do que a prática. Não é? Isso daqui da administração a gente dizia o seguinte, na prática a teoria é outra. Mas é bem isso, entendeu? Mas o contentamento diante dos problemas, das dificuldades, porque a palavra diz assim, depende do Senhor. Se você está passando por tribulação, por situações difíceis, glorifica o Senhor, porque Ele sabe o que você está fazendo. E isso te leva mais perto dele, isso forja o caráter de Cristo em nós. Irmãos, dando continuidade aqui, do versículo 22 ao versículo 29, e eu vou caminhando já, por fim, e nós temos duas parábolas, uma do 20 ao 22, uma do 23 em diante. A primeira diz assim, 20 a 22, é uma parábola bem interessante. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato, o ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões, as vossas tribulações, não se façam mais fortes, porque já o Senhor dos exércitos, ouve falar de uma destruição e essa já está determinada sobre toda a terra. Cobertor curto, cobertor estreito e cama curta. Você já tentou dormir numa cama curta? Eu não tenho muito esse problema, você entendeu? Mas os grandões aqui, né, Rômulo? Os grandões aqui, os acima de 1,80 m, por aí, se faz dormir numa cama curta, você decide, filho, ou fica a cabeça para fora ou com os pés para fora. Entendeu? E cobertor curto, no frio, cobre o pé, descobre a cabeça. Cobre a cabeça, descobre a canela. Entendeu? Então, pensa em... Por isso que eu falo pra você, é uma parábola, uma ilustração muito interessante. Cama curta, cobertor estreito. Ou você cobre ou a esposa cobre, entendeu? Os dois não vai ter jeito. Já pensou nisso? A que se refere isso, irmãos? Do que o profeta está falando? No que nós pensamos quando nós falamos em cama e cobertor? Nós pensamos em conforto. Nós pensamos em quê? Em refúgio. Nós pensamos em sossego. É isso que o Senhor está falando aqui através do profeta. Sabe a segurança que vocês estabeleceram em mentiras e falsidade? Isso é como cama curta, velho. Isso daí não vai dar certo para vocês, porque eu vou desfazer essa aliança. Essa falsidade que vocês estabeleceram, isso é cobertor estreito. Isso não vai dar certo, porque eu vou desfazer esta aliança que vocês fizeram. É mais ou menos assim. Sabe aqueles refúgios mentirosos? Falsos nos quais vocês confiam? Pois bem, não serão capazes de lhe dar a proteção que vocês esperam deles. Não mais do que um homem pode se esticar sobre uma cama muito curta para ele e se cobrir de um cobertor que não é suficiente para todo o corpo. Ou seja, vocês estão se fundamentando em algo falso. O fundamento de vocês é muito falho. O fundamento de vocês é ridículo. Vocês estão se fundamentando em mentira, só que eu assentei o verdadeiro fundamento em Sião. Eu mandarei a pedra preciosa, eu estabelecerei em Sião aquele no qual vocês podem confiar
e todo aquele que nele confiar não será envergonhado, diz a palavra. Esse fundamento de vocês vão se envergonhar deles. Esse fundamento de vocês é passageiro. Esse fundamento que eu estou estabelecendo é perene, é para sempre. Sabe aquela passagem dos 2 homens? Um que estabeleceu a sua casa sobre a areia e veio a tempestade e levou a casa embora porque não havia sustentação. E aquele outro que estabeleceu a sua casa sobre a rocha e quando veio a tempestade a casa não foi. Por quê? Porque tinha fundamentos. Tinha alicerce. Me veio também uma passagem que está em Hebreus, quando diz que Moisés, ele olhava para a cidade que tem fundamentos, a Nova Jerusalém, comparada com as suas tendas que ele estabelecia no deserto, que era fincado em estacas, ou seja, as tendas não tinham fundamento, mas a Nova Jerusalém é uma cidade com fundamentos. Nós buscamos esta cidade. O nosso fundamento é Cristo, irmãos. O nosso sustentador é Cristo. Se você está firme diante dele, é Ele que te sustenta. É Ele que me sustenta. Fique firme nele. Ele é o nosso sustentador. Ele é o nosso fundamento. E olha o que diz o versículo 22. Parem de escarnecer. Feche a sua boca. Pare de pecar. Pare de ficar fazendo acordos falsos. Parem de fundamentar a sua vida em mentiras. Fundamente a tua vida em Cristo, no Senhor. Parem de pecar, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque a destruição já está determinada sobre a terra. E eu termino do versículo 23 ao 29, uma outra parábola, uma outra ilustração, bastante interessante, e o pessoal que trabalha com agricultura deve saber muito bem disso. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Novamente, irmãos, ouçam a minha voz. O profeta vem falando isso. Incline os seus ouvidos. Não sejam homens de dura cerviz. Não estejam com seus ouvidos tapados. Ouçam a minha voz. Ouçam o que o Senhor está falando. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, eu nem sabia disso, mas com a vara se sacode o endro e o cominho com o pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não! O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselhos e em grande sabedoria. Troca isso para a nossa realidade, para o milho. Troca isso para o soja. Troca isso pelo arroz. Troca isso pelo trigo, pelas culturas que nós fazemos aqui. Quando você vai conversar com o agricultor, por menos instruído academicamente que ele seja, ele sabe como é que faz, não é? Ele aprendeu isso do pai, do avô, ele sabe como que planta o soja, como que planta o trigo, como que planta o milho, o café, como é que faz a cevada. Ele sabe todos os caminhos, ele não atropela.
ele não colhe o milho com a colhedeira do soja ou sei lá o quê, estou falando aqui sem conhecimento prático da situação, mas ele sabe. E o que o Senhor está falando aqui? O Senhor está dando instruções. E olha o que ele disse aqui no versículo 26. Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Ou seja, ele está dizendo assim, olha para o agricultor, veja bem que o Senhor é que traz a instrução. Vocês, seus escarnecedores, seus zombadores, olha para a instrução do Senhor. Olha para que o Senhor está falando. Aí eu trago para mim, Flávio, olha para a instrução do Senhor. Olha para a palavra do Senhor, olha para tudo, inclina os seus ouvidos, igreja, para o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Tire os olhos de ídolos, tire os olhos de tudo que possa atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. Fixa, olha para o autor e consumador da fé. Se já morreste, a tradução ali, como vocês já morreram com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado, pensai nas coisas do alto. Irmãos, vejam, buscai e pensai, centralize a sua vida nas coisas do alto. E ele diz aqui, irmãos, que Deus está falando com este povo, para que este povo se volte para Ele. E o final é maravilhoso, quando ele diz aqui, quando ele diz assim, Ele é maravilhoso em conselhos e grande em sabedoria. Uma passagem para o reino do sul, para que eles pudessem se refugiar no Senhor. Refugiar naquela pedra, naquele Messias que viria. Irmãos, eu acho que durante toda a exposição eu fiz várias aplicações para nós sobre esse texto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor arranque o véu do nosso coração, para que a palavra dele entre, faça morada, seja principal em nossa vida, que Cristo seja verdadeiramente o nosso Senhor. Se você que está aqui, ou você que está me ouvindo, você ainda não creu em Cristo, você ainda não tem uma experiência de novo nascimento, se Cristo ainda não é o seu Salvador, Senhor, não perca tempo, não precisa vir aqui e vir aqui na frente, eu não vou fazer isso. Fala com o Senhor, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Se você já é crente, se você já é um cristão, já tem uma vida, uma caminhada com o Senhor, agradeça a Ele. Está falando quarta-feira no grupo. Por que você? Por que você, Gabriel? Por causa dos seus belos olhos azuis? Por que você, Márcia? Tem gente muito melhor do que você, Márcia, sabia? Né? Por que você, Gemima? Por que você? Porque eu. Porque Ele foi maravilhoso com você. Ele foi gracioso com você. Ele foi gracioso com você. Agradeça a Ele. Senhor, muito obrigado, porque se você, irmã, se você for sincero com você mesmo, você vai ver que não tinha nada em você que justificasse o Senhor te salvar. Não tinha nada em você. Mas Ele te chamou, mas Ele te salvou. Ele foi misericordioso com você. Porque você, Célia, se conhecer, mas Ele foi misericordioso com você. Que o Senhor te abençoe, que isso seja uma realidade, que Cristo seja o fundamento da sua vida. Amém?